Em Jonas 1:1-3 está registrado: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Jonas, porém, se levantou para fugir da presença do Senhor. Desde as primeiras linhas, a narrativa revela uma tensão que continua atual. Existe um chamado claro, uma direção definida e, ao mesmo tempo, uma resistência interna que tenta levar para o lado oposto. João escreveu que a luz veio ao mundo e que muitos não a receberam. Em João 1:11 está dito: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa recusa não acontece apenas em grandes decisões espirituais. Ela se manifesta no cotidiano, em pequenas direções ignoradas, em impulsos que são silenciados, em convicções que são adiadas. A oração nasce exatamente nesse ponto de confronto, onde o coração reconhece uma direção, mas ainda não encontrou coragem para segui-la. Senhor, Tu sabes quantas vezes eu percebi um direcionamento claro e, mesmo assim, escolhi adiar. Sabes quando eu senti que deveria agir, falar, mudar ou começar algo, mas deixei para depois. Não por falta de entendimento, mas por medo, insegurança ou até conforto. Hoje eu te peço: confronta meu coração com amor, mas com firmeza. Não permita que eu continue fugindo do que o Senhor já deixou claro. Dá-me coragem para responder, mesmo quando não tenho todas as garantias. Amém. O chamado que você evita raramente é confuso. Na maioria das vezes, ele é claro o suficiente para gerar incômodo. Ele aparece como uma direção recorrente, um pensamento persistente, uma convicção que retorna mesmo quando é ignorada. E quanto mais tempo passa, mais evidente fica que não se trata de algo aleatório. Existe uma diferença entre não saber o que fazer e saber exatamente o que precisa ser feito, mas escolher não fazer. Essa segunda situação gera um tipo específico de peso. Não é dúvida, é resistência. Se essa mensagem já começou a tocar em algo interno, segue agora e compartilha com alguém que também esteja nesse ponto de decisão. Muitas pessoas estão convivendo com um chamado que já reconheceram, mas ainda não tiveram coragem de assumir. Voltando à reflexão, evitar um chamado não elimina sua existência, apenas prolonga o processo. Jonas tentou fugir para Tarsis, mas a direção original não deixou de existir. O deslocamento físico não anulou a responsabilidade espiritual. Esse padrão continua presente. A pessoa muda de ambiente, muda de rotina, se distrai com outras coisas, ocupa a agenda, mas o chamado permanece. Não porque Deus insiste por capricho, mas porque existe propósito envolvido. Em Jeremias 29 está escrito: Se eu disser, não mencionarei mais a sua palavra, ela se torna como um fogo ardente em meu coração. Estou exausto de contê-la. Esse versículo descreve exatamente o que acontece quando alguém tenta suprimir um chamado. A tentativa de ignorar gera desgaste. Esse desgaste não vem de fora. Ele nasce de um desalinhamento interno. Quando existe clareza sobre uma direção e ela não é seguida, cria-se uma tensão contínua. E essa tensão se manifesta como inquietação, frustração e sensação de estagnação. Comenta: eu vou responder se você reconhece que existe algo que já deveria ter sido iniciado, mas foi adiado. Esse posicionamento fortalece sua decisão e pode encorajar alguém que está na mesma situação. Existe também o fator do medo. Medo de não conseguir, medo de errar, medo de perder algo no processo. O chamado muitas vezes aponta para um território desconhecido, e o desconhecido gera insegurança. A mente tenta calcular riscos, prever resultados, garantir controle. Só que o chamado não funciona dentro dessa lógica. Em Provérbios 16:9 está escrito: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Existe planejamento humano, mas existe uma direção superior que não depende de todas as variáveis estarem sob controle. O chamado exige movimento antes da confirmação completa. E esse ponto é desconfortável. Porque a tendência natural é esperar clareza total para agir. Só que, na prática, a clareza muitas vezes vem durante o movimento, não antes dele. Existe também o apego ao conforto. Mesmo quando o chamado é bom, ele pode exigir sair de um ambiente previsível. E o previsível, mesmo que limitado,
oferece uma sensação de segurança. Romper com esse padrão exige decisão. Em Mateus 4, 19 e 20, está escrito que Jesus disse: "Sigam-me", e imediatamente eles deixaram as redes. Não houve um longo planejamento, nem uma análise detalhada de riscos. Houve resposta. Se essa reflexão fez sentido até aqui, envia para alguém agora. Existe alguém que está adiando uma decisão importante e precisa desse empurrão. O chamado também revela a identidade. Muitas vezes, a pessoa tenta construir uma versão de si mesma baseada em expectativas externas. Mas o chamado aponta para algo mais profundo, algo alinhado com um propósito real. Ignorar esse chamado pode gerar uma sensação constante de desconexão. Existe um ponto em que a pergunta deixa de ser "e se der errado?" e passa a ser "quanto tempo ainda vou adiar?" Porque o custo de não responder começa a ficar evidente. Em Efésios 5, 15 e 16 está escrito: "Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O tempo não pausa enquanto a decisão é adiada. Ele continua avançando. Responder ao chamado não significa ausência de medo. Significa decisão, apesar do medo. Significa escolher avançar, mesmo sem todas as respostas. Significa confiar que a direção recebida é suficiente para o próximo passo. E algo importante acontece quando essa resposta é dada. A resistência diminui. O peso começa a sair. A clareza aumenta. Não porque tudo foi resolvido, mas porque houve alinhamento. Senhor, eu reconheço que existem áreas em que eu tenho adiado uma resposta. Não por falta de direção, mas por resistência interna. Hoje eu escolho não fugir. Dá-me coragem para dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Alinha meu coração com o teu propósito e remove toda a insegurança que tenta me paralisar. Amém. Existe algo que você já sabe que precisa fazer. A pergunta não é se esse chamado é real. A pergunta é: até quando você vai continuar evitando responder?